Por favor, Verinha, vamos à leitura. Leitura de ambientação, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, é a de número 163. Incessantemente, busca a tua identidade real, isto é, descobre-te para o bem de ti mesmo. Constatarás que não és melhor nem pior do que os outros, mas sim o que te faças, isto contará. Com essa conscientização, perceberás que não tens direito a privilégios nem sofres abandono da divindade. Tudo quanto te ocorra, transforma em lição proveitosa para o teu crescimento espiritual, pois que vem para tal estás na terra. Amealha todas as conquistas e converte-as em lições de sabedoria, com quem te enriquecerás de bênçãos. Essa leitura é bem de bastante reflexão, como todas que nós fazemos, mas ela me chamou muita atenção no decorrer da leitura, quando ela coloca que tudo que nos ocorre é lição. Então, tudo que nós passamos não é por acaso, e é uma lição para que a gente possa ter um crescimento espiritual. Não é fácil a gente compreender isso, não, né? Se você passa por uma situação desagradável, até você entender é complicado, mas aqui está que nós temos que fazer isso. E com isso nós devemos acumular, juntar essas nossas conquistas, para que essas lições de sabedoria possam depois nos ajudar, nos enriquecer na nossa caminhada. Foi isso que eu peguei da leitura. Obrigado, Verinha. Nada. Mais alguém? Então vamos à nossa prece. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo primeiramente por mais essa oportunidade, podemos nos reunir na noite de hoje, nessa sala de estudo, amparados pela espiritualidade, para que possamos aprender um pouco mais da tua doutrina, Senhor. Que a espiritualidade amiga nos ampare, ilumine os nossos facilitadores, para que possamos absorver os conhecimentos que aqui serão transmitidos. Certo desse amparo, Senhor Jesus, pedimos humildemente a permissão para darmos iniciado o estudo dessa noite. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Deixa eu só ajeitar aqui a sala. Quem é o iPhone que está aqui? Ah, é a Rosemary. 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 Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Nada, boa noite. Deixa eu tentar colocar aqui a Adriana. Só um minuto, gente. E a Aurora, tudo bem aí, Aurora? Deixa eu ver aqui quem está aqui na sala. Margarete já entrou aqui? Não, né? Não vi a Margarete, não. Acho que não. Eu vou chegar o Renato. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Alguém tem boa familiaridade com o Zoom aqui? Pelo celular? Para ajudar lá a nossa irmã. Eu acho que eu posso ajudar. Deixa eu Então, tentar Valdemir, aqui. conversa com ela lá. Tudo Adriana, bem. O que tem que fazer, Valdanir? Fala aí que eu ela tem tento que também. baixar o Zoom. Ela tem que baixar o Zoom no celular dela. Eu não sei se ela tem, vou ver. Então, eu acho que não. Para que ela possa entrar na sala, senão ela não vai conseguir. Tá bom? Quem é a pessoa? Adriana Vou de falar Muriaé. aqui com ela. Adriana. Adriano. O Valdemir já está falando aí, né?
Porque pedir para ela clicar lá só não vai adiantar, porque ela não tem o Zoom instalado, ela não vai carregar, ela não sabe manobrar lá com as mensagens, tá bom? Faz esse apoio, por favor. Fica comigo. Deixa eu dar uma outra função aqui na sala também. Renatão, eu vou te colocar como co-host. Você vai admitindo o pessoal, por favor, tá? Pronto, já estamos aí com as funções distribuídas. Então, vamos retomar da pergunta 980, onde paramos. Tudo bem? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos, na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Ok. Aqui tem uma resposta muito interessante e algumas informações que a gente precisa destacar, tá bom? Então, vamos lá. Ele está perguntando, então, se os laços de simpatia, e aí não são de parentela, beleza? Vamos entender bem as palavras aqui colocadas, tá? Então, os laços de simpatia que unem os espíritos da mesma ordem. Então, nós conhecemos a escala espírita, temos espíritos de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, beleza? Muito bem. Então, ele está dizendo aqui: os laços de simpatia que unem os espíritos da mesma ordem. Então, espíritos de terceira ordem são simpáticos. Os espíritos de segunda ordem são simpáticos e os espíritos de primeira ordem são simpáticos, tá? Constitui para eles uma fonte de felicidade. Então, estarmos agrupados em um grupo que é simpático mutuamente uns aos outros, isto é motivo ou fonte de felicidade? Então, aí vem as respostas. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos. Olha aí. Então, a simpatia para o bem, ou seja, todos que formam aquele grupo, que estão agrupados, têm naturalmente em si simpatia para o bem. Então, todos ali vibram, pensam, agem no mesmo propósito. Não da mesma forma, mas para o mesmo propósito. Então, sim, esses lados de simpatia vão ser, sim, favoráveis, tá? E diz lá, é um dos maiores gozos. Por quê? Porque vamos estar ali, não vamos ter entre nós, entre esse grupo, que é afim, que tem por similaridade o desejo de fazer o bem, momentos apenas de gozo. Que ali não tem ninguém que seja egoísta, não tem ninguém que seja queira mal a qualquer um daqueles que formam esse grupo. Então, é uma relação bastante proveitosa, né? Que inspira, o que aspira, né? Essa situação de felicidade, de harmonia na convivência. Ele continua. Visto que não receiam vê-la, o quê? A simpatia turbada pelo egoísmo. Por que não vai ser turbada? Porque esses espíritos eles vão não vão recear serem maltratados, né, passados para trás
por sentimentos menores. Beleza? Por isso que ela não vai ser turbada. Hoje em dia, o que faz turbar a simpatia que temos uns pelos outros? Pelas decepções que causam. Né? A gente está ali, estamos aqui, nós estamos aqui nesse grupo agora. Né? Então, pode acontecer que qualquer um de nós, numa situação qualquer, a gente venha se estranhar. Isso vai ser motivo, ou pode ser motivo, de marcar, de trincar, né? De quebrar aquela confiança, aquela simpatia que estávamos ali alimentando. Beleza? Mas entre espíritos simpáticos... Ô, Adriana, seja bem-vinda! Viu? Conseguiu. Estamos na pergunta 980 do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, entre os espíritos afins, simpáticos e que vibram, todos eles, no bem, nós não temos esse receio. É o que ele está explicando aqui. Aí vamos continuando. Formam no mundo inteiramente espiritual, olha aí, formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos e não por parentela. Então, nós podemos formar parentela aqui no mundo físico, ter mãe, pai, tio, prima, avô, avó, filho, irmão, parentelas, mas não necessariamente essas relações de parentela vai formar simpatia entre os envolvidos. O ótimo é que esse seja o caminho. Mas muitas das vezes não conseguimos. Então, muitas das vezes existem relações que vão ser conflituosas, que vão ser difíceis, muitas das vezes não vamos conseguir harmonizar, mas no plano espiritual, pela simpatia, nós vamos formar essa família espiritual, tá bom? Que ele está dizendo aqui. Então, formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certos prazer quando vos achais reunidos. Não é? Então, a gente não tem lá, por exemplo, a Verinha passou por isso agora há pouco tempo, né? Uma reunião de turma, não foi? Aí foi aquela felicidade, que bom que a gente está se revendo. Ali não tem parentela, mas tinha o quê? A felicidade, a alegria de estarmos reunidos, porque todos ali tinham um propósito, construíram, né, uma relação que, quando juntos, nutre entre eles essa afabilidade, essa alegria, né, de estar reunido. Os espíritos mais atrasados também se reúnem e, por essa simpatia em fazer coisas também equivocadas, se acham satisfeitos. A gente não tem em reunião mediúnica, a gente não ouve isso. Ah, não queria estar aqui, não. Estava bem onde eu estava lá com meus companheiros. Né? Por quê? Porque a ignorância é muitas das vezes também motivo que os levam a essa reunião, porque são simpáticos também na ignorância, nos maus pensamentos, né? Nas ações equivocadas. Então, infelizmente, como diz a resposta, dentro do seu grau de evolução, vão se reunir por simpatia. E aí, gente, simpatia não é só a simpatia do bem. Aqui eles estão dando a resposta dos espíritos que se juntam, né, formando uma família espiritual no propósito do bem. Mas existem grupos espirituais também que se reúnem, também se sentem afinados com propósitos equivocados. Tem uma fala de Jesus a esse respeito, né, Marco? As pessoas de uma vida também se entreajudam. Se você só Exatamente. ama aqueles que te amam, qual a diferença?
que as pessoas de uma vida também se entreajudam. Então, elas se Exatamente. reúnem e estão felizes ali naquele momento, porque estão fazendo coisas equivocadas, mas estão com o mesmo objetivo. Exato. Diga, Carlão. Essa simpatia que une, né, os espíritos da mesma ordem, ela pode ficar abalada quando são de ordens diferentes? Vou dar um exemplo que a gente estuda, não sei se a ordem é diferente. A mãe do André e o André, eles estão em estágios diferentes. Ali há uma ligação parental, mas pelo Isso. fato de ele ter sofrido o que sofreu, essa felicidade dela pode ser abalada por estar em Não, ordem diferente? não, porque ela é um espírito superior a ele. Ela Entende? compreende os motivos pelos quais ele precisou sofrer as consequências das escolhas que fez. Nós não estudamos aqui nas perguntas anteriores, né, se os espíritos, né, mais adiantados sofriam, né? O que foi a resposta? Não. Por que não? Porque eles compreendem a trajetória que nós estamos vivendo, que eles já passaram, e entendem que aquilo faz parte do processo de reeducação da alma, né? Então, veja bem, tem lá a mãe do André Luiz, que é um espírito bem superior, né? E tem ele. Tiveram uma relação de parentela, foi mãe e filho, né? Ela guarda essa importância, esse cuidado, esse carinho para com ele, mas nem por isso os mantém juntos É na isso que eu ia dizer. espiritualidade. Eles não estão juntos. Eles estão em Ela dimensões veio diferentes. visitá-lo. Nem podem estar juntos. Exato. A vibração, a sintonia deles são sintonia diferentes. Um está em AM e outro está em FM. É. Não, Então, não vai juntar. exatamente. Então, Carlão, talvez esteja fazendo uma confusão quando que na resposta eles se juntam por simpatia. Mas Isso. espíritos o quê? Do mesmo grau. É que muitas das conversas dela com ele, né, ali naquele capítulo, ela parecia estar triste por ele ainda não ter entendido o caminho que ele deveria tomar, né? Mas não era Aquilo essa intenção. é o que o filme mostra, né? Não, não, até no livro mesmo, a gente lendo aqui as falas dela, né? Mas Sempre então, corrigindo ele e tal. Parecia. corrigindo. Sim, Aí, mas isso Carlão, vai continuar. a gente pode lembrar, o Cristo também ficou triste com Não, com os nossos desmandos, com os nossos desvios, com os nossos equívocos. Ele também ficou triste. Ele também chorou. Ele também saía para orar, pedir a Deus para nos ajudar. O Espírito Superior tem piedade, tem misericórdia das nossas dificuldades. Agora, eles ficam tristes? É claro que ficam, porque eles gostariam que nós estivéssemos bem. Mas não ficam decepcionados, não ficam zangados com ninguém, não ficam aborrecidos. Eles ficam tristes, apenas tristes. Só isso. diga, Verônica. Verônica, olha só quem chegou. Olá, meus amores, meus irmãos queridos. Olá, Saudades, querido. saudades demais, mas hoje eu consegui entrar, porque a luta que está grande, eu arranjei um biquinho para ganhar um dinheiro Opa, e Bom, justamente não tenho como entrar no horário, mas como está de férias, vamos que vamos, tá? Sinto muita falta de vocês, mas estou aqui junto, e isso é uma satisfação para mim imensa, tá bom? tá bem, querido. Mauro, me tira uma dúvida, por gentileza. Quando você diz, são os espíritos simpáticos, temos a simpatia um pelo outro e tal. Aí um espírito vira para o outro e fala: olha, nós vamos reencarnar juntos, vamos ser da mesma família como espíritos simpatizantes. Eu acho que você falou assim, bom, mas pode haver uma falha. Essa falha, você quis dizer, quando a gente vai reencarnar, nós, estando reencarnado, podemos não ser mais os espíritos simpatizantes. Pode haver uma divergência entre um e o outro, aquela Não, implicância, é isso? não, veja bem. Se os espíritos são simpáticos, eles não vão se tornar antipáticos porque reencarnou. Eles vão ser simpáticos, Ah, né?
Isso é o ponto de partida. Por isso que a gente diz assim: ah, me dou melhor com fulano do que com ciclano. Sim, Quando eu me dou melhor com fulano, né? Por quê? Porque aqueles espíritos já trazem uma simpatia, né, entre eles. Então, isso normalmente não vai mudar. Mas quais são as experiências que vocês vão viver? Isso não se sabe. Pode ser que em novas experiências possa surgir um desalinho. E aí, será que aquele sentimento de simpatia é forte o suficiente para que a gente, com maturidade, sente, converse e vença a diferença daquele fato novo que surgiu? Se sim, vamos em frente. Se não, vamos criar ali um ponto para que a gente, ou nessa ou em outras encarnações, possamos compreender futuramente, dissipar e seguir em frente. sim, Entendeu? entendi. Obrigado, tá? Nada. Para a Adriana e para a nossa outra irmã, Camila, que entrou, né, hoje, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade, sem problema nenhum. Qualquer pergunta é importante, porque é uma dúvida para vocês compreender a temática que estamos lidando aqui, tá bom? É só Fiquem. levantar a mão aí. Isso. Se não souber levantar a mão, é só abrir o áudio e falar também. Então, continuando aqui na resposta. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, então não é qualquer coisa, né, gente? É uma afeição pura e sincera. E de que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade. Qual é o manancial? Qual é a fonte? Manancial é fonte, né? Aquilo que brota, aquilo que jorra. Então, esse manancial é o quê? É a afeição pura e sincera. Então, beleza? Então, eles, um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Então, nesse grupo, ninguém vai ser surpreendido. Nossa, eu confiava tanto em fulano, ele me apunhalou pelas costas. Não vai acontecer nesse grupo. Por quê? Porque existe uma afeição pura e sincera. A simpatia é para o bem, né? Então, não vai haver ali aquela hipocrisia, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Entendemos isso, gente? Muito bem. Então, vamos adiante. Diga, Neide. Mauro, às vezes, como é que funciona assim também? Porque às vezes você tem uma pessoa, até uma família mesmo, um irmão e tal, você se deu bem, sempre se deu bem, e de repente uma das partes ali resolve que, sei lá, por alguma coisa, enfim, e aquilo ali se quebra, se rompe. Como que ficou isso? Tinham afinidade e depois que acabou a Mas afinidade? então, não, não. Olha só, gente. A afinidade, ela não é algo que engloba tudo. Quando chegarmos à condição de puro, será esse sentimento, sim. Mas enquanto não chegamos lá, nós temos afinidades em alguns pontos. Não é assim que a gente fala? Ah, É a eu, é a torcida do Flamengo. é. Eu me dou bem com fulano em certos pontos, ou até a página 2. Né? No assunto tal, eu nem toco no assunto porque é ponto de discussão, não é assim? Então, essa afinidade, naquilo que nós somos afins, aquilo nos aproxima. Aquilo que a gente ainda não chegou a um ponto de afinidade, aquilo pode nos distanciar. Então, é isso que acontece. Quando a gente vai ou necessita viver alguma temática que é ponto de conflito, um dos lados tem que ter essa maestria no trato
para que aquilo não se transforme em algo que venha quebrar ou prejudicar a simpatia que está sendo construída. É aquela história de ser feliz ou ter razão, né? Ah, eu quero ser feliz? Então, peraí. Então, em relação a esse ponto aqui, se eu não concordo de jeito nenhum, então não vamos tratar disso. Não vamos levar isso à frente, porque isso não vai dar bom resultado, né? Então, agora, se isso eu quero ser feliz, se eu quero ter razão, não, de jeito nenhum, não concordo, e aí a gente acaba atrapalhando algo que estava num bom caminho, né? Então, não significa que a gente se tornou antipático, é que em determinados pontos, pela maturidade, pelo esclarecimento, pela visão de cada um, não se chega ainda a um ponto de harmonização sobre aquela situação. Então, naturalmente, se transforma em um ponto de conflito. Como a gente não sabe ainda lidar com conflito, ou a gente evita o conflito, ou a gente vai se debater no conflito. Esse é o caminho. Por isso que às vezes acontece o que você acabou de nos dizer. Ah, a gente se dá tão bem, mas quando toca nesse assunto, sai de baixo. Porque a gente ainda não chegou em uma maturidade para colocarmos as ideias não como a pessoa que traz a ideia, né? Essa é uma das técnicas de gestão de conflitos, né? Quando a gente tem um ponto que é conflitante, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar para a ideia e não para a pessoa que trouxe a ideia. Então, aquela ideia, eu e você, nós vamos discutir sobre aquela ideia que eu trouxe ou que você trouxe. Então, todos nós aqui não vamos tomar partido da ideia, vamos apenas olhar para a ideia e discutir sobre ela. Se ela for favorável, for boa, todo mundo compreendeu, absorvemos a ideia. Se não foi, a gente acaba com a ideia, destrói a ideia, sem que a pessoa seja atingida. O problema é que a gente quer destruir a ideia destruindo a pessoa. Entende? Esse não é o melhor caminho. Quando a gente aprender a fazer isso, a gente vai diminuir muito os conflitos de relação. Entende? Então, pode ser em qualquer tema, vocês podem experimentar isso. Qualquer assunto. Gente, vamos conversar sobre esse assunto? Então, vai lá, bota o assunto aqui. O assunto é uma terceira pessoa, não é eu nem é você, é o assunto. E vamos ver todos os ângulos daquele assunto. Ah, chegamos a uma conclusão, entendi, todo mundo entendeu, ele é bom? Absorvemos. Apesar de ter entendido, não é bom. Deixa do canto, destrói aquela ideia, pronto. E a gente continua de bem, sem ter que mexer com a nossa relação. Entendeu? Mas isso ainda é difícil, é um exercício, né? Todos nós podemos alcançar isso, mas é um exercício. Entendeu, Neide? Mauro, seria mais ou menos o que você está falando aí, deduzindo assim, que uma das partes acaba tendo que ceder, se ela achar mais interessante, porque às vezes não vale nem a pena. Então, mas como é que essa pessoa vai ceder? Vai ceder engolindo sapo? Não, Vai acho que não. Acho ceder que aí a pessoa. compreendendo? Não, tipo assim, que não vale a pena. Tem que ter maturidade mesmo, porque não vale a pena Então, levar mas aquilo olha só, assim. mesmo assim, não vale a pena. Mas quem diz assim, não vale a pena, como é que vai guardar isso? Posso guardar desse jeito, ó. Não, não vale a pena discutir com fulano, não, né? Não vale a pena, toda vez é isso. Da próxima vez que ele vier, eu não venho. Isso é uma forma de lidar com o assunto. Não resolveu o problema, tá? Agora, a outra maneira. Gente, olha só. A visão dele é essa, a gente tem que respeitar, né? Vamos respeitar o posicionamento dele, vamos em frente. Essa temática ainda é difícil para ele, então tudo bem. Vamos fortalecer aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele, né, contribui, mas nesse ponto ele tem o direito de ter essa posição e vamos em frente. Então eu não guardo mágoa, eu não guardo ressentimento, eu entendo o posicionamento do outro e sigo em frente.
O outro, a outra maneira, não. Então, isso não é solução. Depende de como vamos lidar com cada assunto, com cada temática. É, porque às vezes, não, estou te falando isso, porque às vezes você ou convive, você tem amizade de longas datas e tudo, né? Quer dizer, você tem afinidade, tá? Nós temos afinidade, né? Pontualidade e tudo, até por, né, uma grande amizade de um longo tempo, você se respeita, mas realmente é o que você falou, tem uns pontos de vista, e que você acaba vendo que cada um com a sua personalidade, tudo, com seus pontos de vista, tem afinidade. Mas, assim, que você vai bater numa tecla que não vai resolver, assim, que não vai adiantar, porque você não vai mudar aquilo da pessoa. Mas eu tenho que entender isso. É isso que eu Isso, estou falando. Eu tenho que entender isso. tem que entender. Então, eu acho assim, nesse ponto de você ter uma amizade longa, de longa data, passou uma vida inteira, coisa, então, quer dizer, o outro, às vezes, tem certas posições que você assim, não, coisa, tudo. Por isso que eu falei, eu não soube me expressar, no CD, nesse ponto. Porque assim, eu sei que não vai adiantar, porque eu não vou mudar o outro. Aquele ponto para ele não vai. Mas eu já entendi, eu acho melhor, vamos seguir em frente tudo, É isso entendeu? aí. Se for Era dessa isso, forma, tá bom. era Fica isso. ali. O Mauro, eu estava lembrando daquele programa Debate na Rio. É mais ou menos isso. Pega um tema, alguém trouxe um tema de alguma revista, algum jornal, alguma publicação, aí levam para a rádio e chega lá com todos juntos, vamos reunir para falar sobre aquele tema. Ninguém cita quem escreveu, ninguém vai falar sobre quem trouxe o tema, fala simplesmente sobre o assunto, né? O foco ali é o assunto, né? E aí é muito interessante que aí cada um coloca seu ponto de vista, sem crítica, sem nenhum objetivo outro, né? A não ser pensar no fato em si, né? E não naquele que escreveu ou que trouxe isso, né? É muito interessante essa maneira mesmo da gente discutir só sobre o tema, né? Deixar a pessoa isenta, né? Porque senão é inimizade uma atrás da outra, né? É. A única diferença, Eli, é a seguinte, pegando esse exemplo que você deu aí do debate na Rio. O debate na Rio se traz um tema onde você não está envolvido emocionalmente. Isso. Aí você vai discutir tranquilo, porque você não está envolvido emocionalmente, né? Uhum. Quando nós temos um envolvimento emocional, as coisas ganham outra proporção, né? Então, aí tem um ingrediente que às vezes a gente não sabe lidar. Entendi. Não, eu trouxe só como exemplo mesmo, Não, né? mas foi um Não bom estou exemplo. dizendo que eu faria isso, não. Só tem Mas é esse detalhe, né? exemplo, você Esse só pega o detalhe. tema, discute, né? É isso mesmo. Tudo bem? Podemos seguir? Podemos. Vamos lá. A senhora Carmen fez um comentário no chat. Peraí. Carmen, me ajudou muito a compreender o distanciamento de alguém tão importante para mim. É isso aí, Carminha. É essa compreensão que a gente tem que começar a desenvolver. Por isso que o estudo em grupo é tão bom, né? Porque às vezes a gente sozinho lá com os nossos botões, a gente não consegue sair da caixa. Também por envolvimento emocional, né? O Valdemir pode falar até com mais propriedade do que eu. Às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente com determinada situação que a gente não olha fora da caixinha. Quando a gente está compartilhando aquilo, a gente vai ouvir de outras experiências e a gente pode, cara, nunca tinha pensado nisso, né? Ou a gente estava tão envolvida no problema que não enxergava outros caminhos. E aí as coisas começam a aparecer, a luz começa a surgir por onde a gente não esperava, né? A respeito disso, Mauro, me permite, tem uma página do Emmanuel que trata desse assunto muito bem. Está lá no livro Pão Nosso, se não me engano, capítulo 65, quando ele diz que geralmente nós vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas percepções, não de acordo com a realidade, de acordo com a minha emoção.
de acordo com a minha perturbação ou o meu equilíbrio. Eu vejo sempre de acordo na minha ótica, que não necessariamente é a ótica certa ou a melhor. Mas precisamos ter isso em mente. O outro também tem uma percepção, o outro também tem uma ótica que precisa ser respeitada. Exatamente. Podemos seguir, pessoal? Vamos lá. Das primícias dessa felicidade, goza o homem na terra quando se lhe deparam almas com as quais podem confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornará frias. Na natureza, tudo é amor. O egoísmo é que o mata. Ok. Viveremos isso um dia encarnados? O que vocês acham? Viveremos esse sentimento pleno um dia encarnados? Sim ou não? Sim, Respondem aí. Oi? Sim, 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 com certeza. Sim, sim. com certeza, né? Em que situação? Quando estivermos no mundo feliz. Isso aí, Certo. eu ia falar. No mundo feliz, no mundo ditoso, né? Ou seja, dali para cima, nós, mesmo encarnados, estaremos vivendo uma relação desse tipo. Por enquanto, a gente se une, se agrupa em categorias aqui, né? Como diz Não, e aqui. vamos continuar assim, por categorias, né? Tu acha que lá no mundo ditoso, no mundo feliz, nós já estamos vivendo a condição do puro? Claro que não. Ainda teremos pessoas, sim, voltadas ao bem, sim, mas com seus calcanhares de Aquiles lá precisando reforçar, fortalecer, né? Vamos ter nossas categorias, mas nós tenderemos sempre para aquilo que estamos acabando de discutir aqui. Buscar uma solução amistosa, afável, onde a compreensão seja o objeto central da discussão, né? E não de forma tão beligerante como nós vivemos hoje. Hoje a gente chega ao ponto da pessoa dizer que você é bonita, você toma uma panelada na cabeça, né? Vira as costas e vai embora. Por quê? Porque a gente está tão preso a esses sentimentos ainda pequenos que a gente acha que o outro está desdenhando, né? Então é isso. Mas a gente vai superar. Com certeza vamos superar tudo isso. Podemos seguir, pessoal? 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado de espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo das suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que ele cumpre suportar. Tá aí, né? Então, essas respostas agora, né, finalzinho do livro, elas nos fazem encaixar várias outras informações que nós já coletamos, né, ao longo de todas essas anteriores. Então, Kardec, ele quer saber bem como é essa relação agora lá no plano espiritual. Então, ele diz aqui, ó, na pergunta, ó, com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Por que isso? Porque anteriormente nós já até estudamos da importância do conhecimento da vida futura e o benefício que esse conhecimento nos traz, principalmente no reposicionamento quando retornamos à vida espiritual. Uma coisa é eu voltar para a vida espiritual sem nenhum conhecimento dessa vida, ou pior, criando dificuldades quando eu estiver
nessa posição que é natural de todos nós, ou seja, a vida espiritual. Isso vai me dar um posicionamento. O outro é, eu tenho conhecimento, estudei, entendi, né? Estou convicto dessa vida futura, do que me espera, né? E quando, estando lá, as consequências do que eu vou viver será fruto das minhas ações aqui. Mas isso não impede que o conhecimento adquirido me faça compreender o meu estado novo. E uma vez compreendendo esse estado novo, ou seja, o estado na vida espiritual, no retorno à vida espiritual, mesmo que eu esteja, entre aspas, sofrendo as consequências dos meus atos, eu não vou estar revoltado, não vou botar culpa em ninguém, porque eu compreendi. Ah, olha, realmente eu mereço passar por isso que eu estou passando aqui, ó. Fiz isso, fiz aquilo outro, desperdicei essa oportunidade, né? Então, Senhor, minha culpa, minha máxima culpa, eu reconheço meus erros, né? Mas estou disposto a corrigi-los. Isso faz toda a diferença, pessoal. Toda a diferença. Deixa eu só abrir uma divergência, Mauro. Pois não? Sem culpa. Não, sem culpa, sim. É isso que eu ia completar aqui. Porque a culpa nos aprisiona, Foi perfeito. né? Então, a gente não é culpado de nada. A gente vai reconhecer os nossos erros. As nossas responsabilidades. Eu reconheci. Então, se eu fui responsável pelo meu estado atual, pelas consequências que hoje eu sofro das minhas ações, eu também sou responsável e tenho condições de corrigi-las. Então, eu não fico ali, minha culpa, né, a minha máxima culpa, me flagelando e não agindo para mudar a situação. A pessoa que se sente culpada fica assim, não é? Com certeza. Então, a Mauro, proposta que a doutrina espírita nos traz não é essa. É a de reconhecer as nossas faltas, enxergar que existe um caminho para a reparação e nos dispor a essa reparação. Quem chamou aí? Mauro, Ah, Natasha. diga. Mauro, mas eu assim, quero ver se eu entendi, né? Mas uma pessoa que foi sem qualquer conhecimento, ou então equivocada com o conhecimento que tinha, de que foi, acabou, essa pessoa, naturalmente, ela não vai ficar revoltada ou não? Depende. Depende, Natasha, porque veja bem, primeiro, ninguém está abandonado. Nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, não estaremos abandonados, sozinhos lá, vagando, né? Então, nós teremos o apoio. Agora, é o que eu estava falando aqui anteriormente. Se eu crio uma convicção cega a respeito de determinadas situações, mesmo que a ajuda venha, eu não vou acreditar, eu não vou aceitar. Aí eu vou esticar o meu período umbralino, né? Porque eu vou estar criando dificuldades no meu pensamento, né? Naquela situação em que eu estou inserido. Até entender, né? No Até caso. entender. Quando eu entender, aí eu vou para outro passo. Eu entendi. Qual vai ser a minha reação agora que eu entendi? Eu posso me arrepender, eu posso me revoltar, eu posso uma opção de coisa. Porque o fato de eu entender não significa que eu automaticamente mude de posicionamento. De uma Eu hora para apenas outra. entendi. Entendi. Eu apenas entendi, né? Tem lá Tá. aquele livro daquele padre, como é que é o nome? Novas Utopias, Não é Helder Câmara. Dom Helder Câmara, né? O cara que militou no catolicismo a vida inteira. Desencarnou. Encontrou o quê? A vida espiritual. Num contexto que não era aquele que ele acreditava, né, professava, tinha um outro contexto. O que ele fez? Ah, entendi. Entendi que eu estava equivocado lá, beleza, entendi tudo isso, mas
quero militar dentro do catolicismo. Uhum. E aí, continuou lá trabalhando, mas com uma mentalidade renovada, em alguns Renovado. aspectos. Ah, Entende? Então, entendi. essa situação de aceitação, revolta, indiferença, vai depender muito desse reposicionamento quando voltarmos ao mundo espiritual. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Diga, André. Seja bem-vindo, André. Obrigado, meu amigo. Você está melhor, meu querido? Obrigado. Eu queria falar só uma coisa. Eu acho interessante quando a gente fala assim, mas é uma coisa muito subjetiva, né? Você vê naquele filme Os Mensageiros, no próprio livro, aquele espírita que achava que estava fazendo tudo direitinho. E quando chegou do lado de lá, ele teve a surpresa não muito agradável de que ele não estava conduzindo bem aquela situação. Então, muitas das vezes, a gente aqui está se preparando com conhecimento, com tudo, mas na nossa vida cotidiana a gente não faz as coisas que têm que ser feitas. E assim, a gente é muito leniente conosco, entendeu? E a gente chega lá, né, no plano espiritual, e acha que está tudo bem. Então, assim, eu entendo quando você fala que a gente... como é que eu vou dizer? Que a gente se prepara, que a gente vai depender dessa preparação. Mas, efetivamente, é uma condição de consciência mesmo, eu acho. Entendeu? Então. Nossa, aqui Mas a já nossa na consciência... vida. Sim, André. Mas a nossa consciência é algo que é trabalhada por nós. A nossa consciência não é trabalhada por terceiros. Sim, mas essa consciência, ela pode estar errada. Pode. É isso que eu estou querendo falar. Pode estar errada, pode. Eu posso estar aqui achando que ir à casa espírita, fazer isso, fazer aquilo, vai me possibilitar uma vida melhor na parte espiritual, uma erraticidade melhor. E muitas das vezes não é dessa forma. Entendeu? Não, Porque mas a gente então... não faz o bem pelo bem ainda. A gente não faz o bem, a gente está treinando. Isso. Mas isso vai contar a nosso favor. Mesmo que seja por treinamento, vai contar em nosso favor, né? Então, você tem razão quando a gente está fazendo algo que nós achamos que estamos fazendo bem. Olha a história lá do Torquemada. O Torquemada foi um padre, na época lá da Inquisição, fez uma montanha de coisa errada, mas ele julgava que estava fazendo certo. Por quê? Porque foi aquilo que a igreja ensinou para ele. E ele achava que fazendo aquilo estava salvando aquelas almas. Chegou no mundo espiritual, a consciência dele não lhe imputava nenhum desalinho. Ele ficou 420 anos na espiritualidade, conduzindo grupos de espíritos católicos que batiam palma para aquilo que a Inquisição fazia. Olha aí a história da simpatia. Eram espíritos simpáticos nesse aspecto. Estavam ali reunidos na espiritualidade. E o Torquemada conduzindo aquele grupo. Quando é que isso mudou? Quando ele, trazido em reunião mediúnica, como um obsessor daquele filho dele, daquela época que estava reencarnado, médium de efeitos físicos, e ele, como obsessor, o garoto onde ia, sob a ação dele, as coisas pegavam fogo. Era na cama, era no quarto, era onde o garoto estivesse, sob a ação do Torquemada, pegava fogo. Então, esse processo levou o menino ao tratamento num hospital psiquiátrico espírita. Lá eles faziam reuniões espíritas para tratar os internos. E nessa, Torquemada apareceu. E começou o diálogo. Para daqui, para de lá, para daqui, para de lá. E ele, então, começou a entender. Começou a surgir a dúvida de que talvez ele não tivesse feito as coisas tão certas assim. E colocou em xeque que a igreja, então, me enganou. Então, eu fui enganado por aquilo que eu acreditava. E ele começou a matutar, para daqui, para de lá.
Ou seja, ele reconheceu os erros que ele cometeu. Aí começou o processo de umbralização, né, se o tema é esse, né, dele. Porque a consciência dele mudou em função dos esclarecimentos que ele obteve. E aí as coisas começaram, na espiritualidade, a dar ruim para ele. Ele entrou no processo de remorso, de culpa, e começou a entrar naquele processo de sofrimento. E aí foi conduzido a uma reencarnação compulsória, como benefício, porque ele não aguentaria tamanho processo de culpa que ele estaria desenvolvendo em função do despertamento dele diante das suas ações. Então, o que você falou está correto. É a nossa consciência que vai dizer. Mas a nossa consciência ela é fruto das nossas reflexões. Então, se eu não busco conhecimento que me ajude a entender o que eu estou passando ou aquilo que eu venha a passar, eu vou sofrer. Não vou dizer que vou sofrer, mas vou ter mais dificuldade naquela situação nova ao qual eu estarei. É igual quando a gente vai fazer uma viagem. Ó, vou fazer uma viagem lá para a Indonésia, né, ou para a Índia. Eu não conheço aquela cultura. Vou lá a primeira vez. O que eu tenho que fazer? Bom, deixa eu ver como é que funcionam as coisas lá, né? Porque eu vou baixar lá, vou chegar lá de avião, e aí? Como é que eu manobro aqui? Como é que eu vou me perguntar como é que são as coisas? Como eu vou me policiar para não fazer nada que seja agressivo à cultura deles? Para isso eu tenho que saber. Se eu vou na cara e coragem, eu corro um grande risco de, chegando lá, fazer uma moção de bobagem e me atrapalhar nessa viagem. Então, aonde eu posso buscar o conhecimento da vida espiritual? Na doutrina espírita, não tem outro caminho. Na doutrina espírita. Mas aí eu não sou adepto da doutrina espírita. Ah, eu sou budista. Não tem problema nenhum. Você vai conduzir a sua realidade dentro da orientação budista. Quando você chegar na espiritualidade, o que você vai encontrar lá? Algo semelhante a isso. Por quê? Porque a espiritualidade ela não nos violenta. Ela vai nos receber dentro de uma configuração que nós construímos dentro dessa realidade e, aos poucos, a gente vai se despindo daquilo. A gente vai entendendo, e não é bem assim, não é bem assado. E a gente vai se despindo daquilo, até chegar numa condição que é comum a todos nós, que é o quê? A vida espiritual, que vivemos a consequência das nossas escolhas. E assim a gente vai. Porque o resto tudo é alegoria. Essa última reflexão que você fez é bem interessante de entender. Primeiro, eu queria corroborar com você com relação ao padre, né? Que você falou o nome, eu esqueci. Eu uma vez, dirigindo uma reunião lá no GECO, que é a casa que eu frequento, e aí apareceram na reunião mediúnica vários irmãos de uma falange de padres, né? E eles tinham essa consciência que você está falando, né? Eles sabiam da vida espiritual, eles sabiam da encarnação, dos preceitos espíritas, mas eles se reuniam na parte espiritual como padres jesuítas. E assim, eu não via nenhuma contradição nisso, porque o que acontece? Se você parar para pensar, né, a gente no caso dele, no caso da codificação, a grande parte da codificação foi feita por nomes de expoentes católicos, né? São Luís, Santo Agostinho e tantos outros. Então, assim, eu não vejo essa contradição. E essa última reflexão que você fez, eu achei interessante, porque eu não sei se dá para encaixar os nossos irmãos umbandistas com as questões dos espíritos que se apresentam como caboclo, como preto velho, como um Exu, como, né?
Tem as denominações dele. Eu achei interessante, eu queria até saber se isso está em algum livro para que eu pudesse estudar melhor. Eu não sei em algum livro que trate disso especificamente, né? Mas quem que tiver curiosidade, por exemplo, no caso de umbandista, né? A própria criação da Umbanda explica isso que você está dizendo. Para a espiritualidade, gente, isso é secundário. Por isso que não causa problema na espiritualidade. Quem cria problema com relação a isso somos nós. Nós é que criamos problema com a forma da apresentação dos irmãos espirituais e nós criamos padrões que queremos que eles adotem. Para eles isso não é problema, tá? Então, no Mauro, próprio... Oi? me permita lembrar só um livro do Divaldo Franco que trata desse assunto, que é que o André perguntou aí, Loucura e Obsessão. É um livro que é escrito dentro de um centro espírita, de um centro de Umbanda, um terreiro de Umbanda. Tudo que acontece no livro, todos os casos do livro acontecem dentro de um terreiro de Umbanda, comandado pelo Dr. Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão. Então, só para... Inclusive, Valdemir, você que já foi da casa também, você sabe que a casa ela surgiu dentro de um centro de Umbanda, né? Sim, sim. Ela surgiu dentro de um centro de Umbanda. Perfeito. Mas Então, eu vou procurar. o livro Umbanda Pé no Chão, do Ramatiz, ele explica essa fundação da Umbanda. E nessa reunião, na Federação Espírita, né, que era lá ali na cidade, qual é o nome daquela rua? Avenida Passos? Avenida Passos, onde era a sede, aconteceu essa reunião. Era um jovem que estava tendo problemas, segundo distúrbios, e levaram para a reunião. E no momento que ele estava na reunião, se manifesta um espírito falando como caboclo, e eles então rechaçaram esse espírito. Olha, aqui não é reunião para você, não é o seu espaço, não sei o que e tal. Aí ele falou, nessa reunião tinha uma médium vidente. E aí a médium vidente falou assim, por que você se apresenta como caboclo se eu vejo um padre? Olha aí. Então ele, em espírito, tinha a aparência de um padre, mas se manifestava através do médium como se fosse um caboclo. E aí ele explica, dá lá a explicação, e por esse preconceito, ele então se apresenta como caboclo de sete encruzilhadas, diz que vai fundar uma nova religião, que vai ser a Umbanda. Justamente para quê? Para que esses espíritos, aí sim, preto velho, caboclo, indígenas, né, ciganos e tudo mais, tivessem vez para que eles pudessem espiritualmente também trabalhar na seara de Jesus, mas que eles até então, até aquele momento, não tinham espaço pelo preconceito. E aí ali fundou-se a Umbanda, né? E o resto a gente já sabe. Então, isso para te dizer, mostrar que na espiritualidade, provavelmente esse espírito já tinha sido padre em outras vezes, manteve a aparência, né, a aparência perispiritual de padre, mas se manifestava mediunicamente através do médium como se fosse um caboclo. E aí, tem algum problema? Problema tem do nosso preconceito. Agora, existem os modelos de trabalho, aí é outra coisa. Porque você não pode misturar os modelos de trabalho, né? Senão vira uma torre de Babel. Então, a doutrina espírita tem um modelo de trabalho, a Umbanda tem um modelo de trabalho, o Candomblé tem outro modelo de trabalho, o Hare Krishna tem outro modelo de trabalho, e assim vão ter os modelos de trabalho. Quem é melhor que quem? Ninguém é melhor que ninguém. Eu costumo sempre dizer, aquela religião, aquele pensamento, aquela filosofia que me ajuda a ser uma pessoa melhor, para mim, ela é a melhor.
e para outros de acordo com Inclusive, Mauro, inclusive, eu acho que esse preconceito ele vem muito da nossa corrente religiosa, né? Porque quando a gente é perguntado sobre a nossa religião, a gente, a gente responde, eu sou espírita kardecista. Quando Kardec não dou nenhuma Mas religião, isso aí já é entendeu? distorção, né? Já é distorção do assunto. Realmente a gente tem essa dificuldade. A gente tem dificuldade até de entender por que que. Ó, eu já conversei com várias pessoas, umbandistas, espíritas, sobre essa situação de classificação, né? Ah, você é o quê? Eu falei para o umbandista. Ah, você é o quê? Ah, eu sou espírita. Ah, é? Como é que é? Você frequenta qual casa? Não, minha casa é o terreiro, não sei das coisas. Ah, você é um umbandista. Falei, mas tem diferença? Tem diferença. Aí a gente explica a diferença. A pessoa nunca entendi, nunca vi desse jeito. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é que é diferente, é. É só isso, só é diferente. Não é que seja melhor, pior, nada disso, só é diferente. Diga, Pedrão. Só para informar que, além do livro que você falou, da Umbanda, tem no Google, só pesquisar acho que é Wikipédia ou Wikipédia que se fala, né? E dá Aham, uma explicação também sobre essa questão aí. é. Depois queria falar, se fosse Fala, possível. Carminha, pode falar. Então, eu botei uma coisa lá no chat e, Deixa eu ler. eu estou muito agradecida, Mauro. Cada terça-feira tem sido um esclarecimento e eu fico vendo que é muita responsabilidade as pessoas estarem falando, tentando explicar, porque a gente tem encontrado em casas espíritas, especialmente a casa espírita que tem conhecimento da doutrina, as pessoas que falam em nome com esse esclarecimento, essas palavras que você traz, esse jeito de explicar, é muito revelador, é muito bom. E é muito difícil a gente estar encontrando isso, né? É muito difícil. Então, eu estou aqui falando disso, que é muito sério as pessoas estarem falando, trazendo esclarecimento, às vezes de assuntos que elas nem têm domínio e confunde muita gente, atrapalha o nosso caminhar. Então, eu estou muito agradecida, que semana passada foi um grande esclarecimento, hoje foi outro. Eu estou muito agradecida de pertencer a esse grupo de estudos, de conhecer vocês. Muito obrigada. Obrigado, Carminha. A alegria é nossa, tenha certeza disso, de estar aqui com vocês e aprendemos todos juntos, tá bom? Bom, vamos parar aqui, né? Na pergunta 9. 982. Hã? 982. 982. Semana que vem voltaremos aí a 982. Então, para nossas irmãs novinhas da sala, Camila, a Adriana teve que sair para atender a vizinha, que não estava passando bem. Nós vamos encerrar essa sala agora e vamos colocar lá no grupo o link do Nosso Lar, do estudo da obra Nosso Lar. Se vocês quiserem continuar conosco, é só entrar lá no link. Nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Deixa eu falar, eu gostaria de agradecer imensamente, gostei muito, tá? Espero estar aqui na próxima segunda-feira com vocês. Eu não vou conseguir ficar para o estudo do Nosso Lar, de repente, numa outra oportunidade. Tá bem, querida, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver aqui, quem está aqui conosco, a Vanessinha. Vanessinha, você, Vanessinha? É a Vanessinha que eu estou pensando. Ô, querida, que alegria te ver aqui de novo com a gente. Tá bom? Seja muito bem-vinda. Beijo no coração. Vamos pedir então ao Evandro. Evandro, pode fazer a nossa prece? Sim, Por claro. favor. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, né, dessa noite, de estarmos aqui reunidos, de estudarmos, aprender um pouco mais sobre a doutrina e sobre questões que vão, aos poucos, nos ajudando na nossa caminhada a entender um pouco mais a nossa missão, um pouco, saber como
como lidar com as situações do dia a dia. Isso é muito importante. Nós agradecemos ao Senhor Jesus, agradecemos a Deus pela oportunidade, pedimos que, após essa noite, que possamos levar todo esse conhecimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que Ele nos auxilie sempre através da espiritualidade. Então, com isso, encerramos mais essa reunião, agradecendo a Jesus e ao Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos. Então, estamos encerrando aqui essa linha. Quem não vai continuar lá no livro do Nosso Lar, tem uma semana feliz, tá bom? E amanhã estaremos aqui de novo estudando o Evangelho. Beijo grande. Até já. Tchau. Tchau. Até mais.